Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Amém? Amém. Vamos para mais uma devocional nessa manhã. E da mesma forma que essa palavra me abençoou, eu quero que abençoe o seu coração também. Amados, a nossa reflexão nesta manhã vai ser em outro texto, também muito conhecido, mas muito interessante e importante que nós possamos estar relendo. Trata do reencontro ou do encontro de Jesus com os seus discípulos após a sua ressurreição. E eu quero abrir um parêntese e dizer que foi um privilégio muito grande para aqueles discípulos, não é verdade? O texto se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e os versículos do 36 ao 41. Que interessante, né? O contexto dessa situação em especial, após o sacrifício de Jesus na cruz, que era uma profecia e havia se cumprido, mas também Jesus tinha dito a eles antes de ir à cruz que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, ele venceria a morte. Mas os discípulos esqueceram disso, não é verdade? Mas a Bíblia está repleta de histórias, principalmente nos evangelhos, desses relatos em que Jesus se encontrava com alguém ou de pessoas que tiveram esse privilégio do encontro ou do encontrar-se com ele em vida. Mas dentre tantos os encontros e reencontros, este que Lucas registrou, eu acredito que foi o mais especial. Quando reli o texto, eu cogitei a possibilidade de me ver dentro dessa história. Que alegria, né, meus amados? Realmente volto a reafirmar, e que privilégio foram daqueles discípulos. Mas eles também tiveram uma história muito importante com Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Eles conviveram diariamente com Jesus, eles experimentaram muitos dos milagres que Jesus havia operado. E este contexto em especial se deu em um episódio também especial, que foi o que a gente viu no texto base, em que Lucas registra essa aparição logo após a ressurreição de Jesus. Que os religiosos da época, os romanos, estavam raivosos, estavam desesperados, porque aquele corpo havia desaparecido e com certeza quem acreditava em Jesus ia dizer que era um milagre, porque eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam que tinham matado o Messias, não é verdade? Mas Jesus, mais uma vez, teve a sua promessa em Deus cumprida, a sua profecia cumprida. Ele iria à cruz por amor de nós, um amor que ninguém cogita conceituá-lo, conjectura alguma é capaz de mensurar esse amor. O próprio João diz lá em 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Uma maneira que somos incapazes de conceituarmos, mas de vivermos. Amém por isso. E a outra profecia era de que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Só quem acreditava em Jesus era capaz de saber que aquele desaparecimento não foi feito de forma aleatória. Jesus havia ressuscitado. Mas na minha concepção parece que os discípulos tinham esquecido disso. Estavam trancados, o texto diz, né, que eles estavam reunidos e de sobremodo com medo do que os romanos, do que as autoridades romanas pudessem fazer com eles, porque queria que eles dessem conta de um corpo que eles também não sabiam onde estava, é óbvio. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus mais uma vez aparece aos discípulos.
aos seus amigos. Eu fico imaginando aquele momento, quando ele abre a porta, diz o texto, saúda os discípulos, desejando-lhes a paz, e em seguida pede comida. E eles atônitos, assustados, com medo, de que pudesse ser um fantasma. Mas aí Jesus replica da sua forma, da sua maneira, e os faz crer que é Jesus ali em vida. E que interessante, queridos irmãos, como a presença de Jesus, ela é confortante, como ela é necessária, como ela é especial e como ela se torna especial. Naquele momento os discípulos estavam tristes, estavam sofridos, porque perderam Jesus de uma forma tão cruel, de uma forma tão inesperada, porque ele não tinha feito mal algum. Talvez, entre aspas, o seu único mal na nossa visão tenha sido amar demais. E nos amou, e nos ama. Mas aquela presença naquele momento veio confortá-los, veio amenizar aquele sofrimento, aquela perda tão abrupta, veio confortar e veio minimizar a ausência de um Deus amigo, de um Deus Senhor, de um Deus que se fez presente em todos os momentos na vida daqueles homens. E eu imagino qual foi a alegria daquele encontro e daquele reencontro. E Jesus naquele instante pôde instruí-los e mais uma vez dar-lhes mais algumas ordens. Que esse reencontro, ou que esse encontro com Cristo possa nos causar a mesma reação de perplexidade, como aconteceu com os discípulos, porém de conforto, de paz, de serenidade e de tranquilidade. Com Ele no nosso barco, tudo vai e está muito bem. Amém? Aí lembre-se do texto em que Jesus estava na tempestade, dormindo, os discípulos atônitos, com medo, e quando ele deu uma ordem, a tempestade logo lhe obedeceu. Mas lá em Êxodo 33:14, Moisés também, Deus dá uma ordem a Moisés e ele replica sobre essa ordem. Mas Deus diz a ele que está à sua disposição e promete dar-lhe descanso durante a trajetória da saída do Egito. E não foi à toa que Moisés mais uma vez suplicou a Deus por sua presença antes daquela viagem, antes daquele percurso. No versículo 15 do livro de Êxodo, do capítulo 33, o texto diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele sabia que a presença de Deus era importante naquela viagem, mas Deus não iria mandá-los de qualquer forma, não é verdade? Portanto, amados, que sejamos desejosos e que busquemos essa presença maravilhosa durante as 24 horas do nosso dia. Amém? E que você seja tão abençoado quanto eu fui com esse texto. Tchau.